Olá, sejam bem-vindos a mais um Veja Música. Eu sou o Sérgio Martins e hoje trago como convidada a imprescindível Renata Lucchesi. Olá, prazer. Obrigada pelo convite. E tudo para entrevistar o grande Gustavo Black Alien. Como é que está o senhor? Tudo bom? Obrigado pelo grande. Tudo bem. Tudo tranquilo. Graças a Deus. Gustavo, você está lançando o Babylon by Gus Volume 2. E uma das coisas que me chamou a atenção foi a capa, que é inspirada no 7º selo do Ingmar Bergman. Esse filme te influenciou ou a imagem do sujeito jogando xadrez com a morte aqui? O filme todo me influenciou, mas eu era cinéfilo, assim, adicto de filme, quando eu era jovem. Depois que veio o skate, que veio a vida de rock and roll, de estrada, eu parei com tudo de cultura, eu parei de consumir cultura e tal. Então, muito da minha cultura, do que se reflete nas minhas letras hoje, no que eu falo, no que eu penso, vem do que eu consumi de cultura até 20 e poucos anos, assim. Agora que eu tô voltando a ler, que eu tô voltando a estudar as coisas. Então, 7º selo eu vi com 15 anos, né? Eu achei interessante o cara jogar xadrez com a morte, aquilo ali. Não foi o filme todo que me chamou a atenção. Não, porque aquele filme com 15 anos deve ter sido uma paulada. Então, foi um pancadão. Eu guardei essa ideia. E tem não só essa referência, mas tem a referência dos peixes beta, que são de Rumble Fish, que é de Francis Ford Coppola, né? Com o falecido... Não, acho que é River Phoenix, é outro filme. River Phoenix, não é com River Phoenix. Matt Dillon e Mickey Rourke. E Mickey Rourke, é isso aí. E os peixes beta são as únicas coisas coloridas no filme, né? E eles brigam com o próprio reflexo. Então eu anotei as duas ideias. Eu falei, bom, tem um Gustavo causando a morte do Gustavo. Então, o que o Gustavo que está morrendo vai fazer? O Gustavo que está morrendo tem que começar a jogar e botar o outro Gustavo em xeque, no mínimo. Pelo menos botar em xeque e depois correr atrás de um xeque-mate, né? E os peixes beta, eu resolvi, no filme eles são azul, um é azul e o outro é vermelho, né? E o personagem do Mickey Rourke, que é o irmão do Matt Dillon. Do Matt Dillon, que tem... Como é que é o nome dele? Tem o nome? Rusty James. Rusty James. O irmão do Rusty James, ele vai lá e pega os peixes da loja de pet, né? Pra soltar no rio, que ele queria que aqueles peixes fossem livres, né? E aí ele leva um tiro do policial ali e tal. E os peixes brigam com o próprio reflexo, era o que eu tava fazendo. Brigando com o meu próprio reflexo. Então eu coloquei ali os peixes que brigam com o próprio reflexo, troquei as cores pro red, golden, green, né? Vermelho, amarelo e verde, que são as cores do reggae. E aí simbolizei aquela capa ali. E o nome vem do livro de João, da Bíblia, né? O capítulo 1, versículo 1. É o livro de João. É exatamente isso que eu queria saber. Por que você escolheu esse nome? Sendo que no primeiro Babylon by Gus, você colocou o Ano do Macaco. Sim. E nesse você já foi para a Bíblia. Sim, então... Por que essa diferença? Em 2006, por incrível que pareça, eu já estava pensando em escrever um outro disco. Porque... escrevi um disco, eu vinha de participações com Reggae B, Paralamas, Rap Hood, Sabotagem, mais gente. Então eu estava num bom ritmo de escrita, né? E estava lendo, e etc, etc. Quando lançou o disco, acabou esse negócio de disciplina, de estar em casa. Era o tempo todo estrada e ressaca. Ressaca e estrada. Estrada e ressaca. E ninguém lê nada de ressaca. Então sobrou muita coisa do primeiro disco. E aí eu vi, pô, que ano que é esse? 2006. Aí eu anotei lá, Babylon by Gus Volume 2, e vi qual era o animal do calendário chinês, que era 2006. Então, nos meus cadernos de anotações, coisas que eu quero para minha vida, meus planos, tem lá Babylon by Gus Volume 2, ano do dragão, o ano do cachorro, o ano do galo, o ano do não sei o quê, o ano e tal. E fui me desinteressando. Em 2010, resolvi de novo gravar o disco, mas aí o Speed foi assassinado, o disco parou e eu só retomei em 2014. No fim de 2013 teve a campanha crowdfunding e em 2014 eu comecei a gravar o disco. Cara, eu parei de pensar, eu falei, porque tudo isso, o Ano do Macaco veio de novo por causa de um filme do diretor Michael Cimino, que eu acho que é Cimino que fala, mas que é o Ano do Dragão.
E é com o próprio Mickey Rourke. Mickey Rourke. É. E aí esse ano do dragão, eu falei, cara, demais, vou colocar então o ano do macaco 2004 e tal, que macaco, adoro macaco, sou macaco, falou, eu sou macaco. Tem ninguém diz, ó, cuidado que nas épocas de hoje você dizer que é macaco, isso dá maior problema, e o caramba. Eu falei, mas não sou eu que tô dizendo, eu de mim mesmo, então, né. E tem umas coisas de atitude, assim, de pessoal de Los Angeles, uma época do rap, assim, o Ice Cube, pessoal NWA, assim, we Gorillaz in the Mist, entendeu? Então, a gente diz que a gente é gorila na cidade urbana, assim, na selva. Somos gorilas da selva urbana, né? Então, o nome teve muitos nomes, o disco. Então, cada vez que ele não saía, ele deixava vários nomes para trás. Teve um título que era Babylon by Goose Volume 2, Desculpem a Demora. Que era... E aí, quando deu 2015, eu falei, pô, que legal, 2015, mas é um ano, eu não gostei do bicho, eu não lembro qual era. Eu falei, vou colocar aqui o livro de João, porque foi um livro que eu me identifiquei muito, que foi num momento difícil da minha vida, que eu pedi para um amigo que mora em Copacabana, estava numa premiação de cinema. Ele falou, estou numa premiação aqui, eu vou apresentar um prêmio aqui, vou entregar um prêmio, depois eu te ligo, eu vou aí. O que foi? Eu falei, preciso de ajuda, preciso que você venha aqui conversar comigo. Ele, tá bom, vou acabar aqui, vou entregar o prêmio e vou aí. E pegou um táxi em Copacabana e levou uma Bíblia para mim, levou duas, uma ele leu e uma era protestante, que ele sabe que eu gosto de ler inglês, então tem um lado inglês e um lado português. E ele foi lendo para mim alguns salmos, algumas partes que ele gosta, Eclesiastes, Provérbios, que são de Salomão, e salmos de Davi, né, que é pai de Salomão, sim, e Provérbios de Salomão. E aí o livro de João, no princípio era o verbo, falei, é esse título aí, acabou a história, já tem o título do disco, agora é só fazer a campanha e vamos embora. Aí fiz a campanha, fui me tratar, e aí estamos aí. Tem duas frases que eu pensei no teu disco que eu queria que você comentasse um pouco mais sobre elas. Certo. Logo no texto de introdução, você põe do jeito que estava, não estava indo. Do jeito que estava indo, não estava indo. Do jeito que estava indo, não estava indo. E na música Somos o Mundo, que você canta com a Cel, você fala sem Mary Jane pra mim. Sim. São dois momentos bem diferentes. Eu canto o que eu estou vivendo, né? A recuperação de um dependente químico, ela passa por várias fases diferentes. Tem a fase do exercício, a fase da tristeza, a fase da depressão, a fase da recaída, a fase da evolução, né? Você às vezes dá 2 passos para frente, dá 1 para trás, às vezes dá 1 para frente, 2 para trás, né? Mas tudo é uma questão de sobrevivência, né? Então você vai, tira remédio, põe remédio, faz exercício, não faz, o que é bom? Terapia, o que é bom? Um esporte que você gosta de fazer, namorar, será que é a hora certa? Será que eu tenho condição de cuidar de um filho? Será que, se eu tiver condição de cuidar de uma planta, igual o filme da Sandra Bullock lá, 28 dias, sim, né? Cuida de uma planta, se um ano depois ela estiver viva, você compra um pet, um cachorro. Se o cachorro um ano depois estiver vivo, aí você pode pensar em namorar, entendeu? Então, são etapas. Do jeito que estava indo, não estava indo, é porque veio do verso, se eu perder a razão, amigo, eu perco a razão. Como eu gostei daquilo, não tem nada a ver, assim, o cara pode até achar graça, que eu sou muito fã dele, do Arnaldo Antunes, eu gosto do jeito que ele escreve. Então eu pensei no Arnaldo para escrever isso, tipo, se eu perder a razão, amigo, eu perco a razão. Se eu beber destilado, uísque, eu acabo daquele lado, né? Então, se eu beber destilado, eu acabo daquele lado. É um jogo de palavras que ele sempre faz muito bem, né? Eu perco a razão. Então, do jeito que estava indo, não estava indo, né? Aí vamos lá. Somos o Mundo foi escrita no início do meu tratamento, fechado, em janeiro, assim que acabou a campanha do crowdfunding. Então, eu não tinha 1 mês de clínica, e o que eu estava sonhando para mim, o que eu projetei para mim, né? A vida com meu amor, né? Família, quer dizer, as crianças não estão em casa, já tenho a minha casa, já consegui o que eu quero, estou feliz aqui no sábado com a minha gatona, né? E se tem vinho na parada, que já é um risco para o dependente químico, é melhor eu não fumar.
porque tem aquele vinho. Então, vinho branco e bem gelado, eu sei que você gosta sim. Sem Mary Jane, pra mim, se não dá errado, enfim. Então, por quê? Porque tem aquele vinho. E realmente, naquela época, eu não estava usando absolutamente nada, entendeu? Depois, quando eu saí da clínica, eu tive 2 recaídas. Nessas 2 recaídas, algumas letras foram escritas. Entre elas, foi escrito Quem é Você, né? E quem é você, eu estou dizendo lá, relógio às 4h20, eu estou sempre no horário. Eu estava fumando naquela época. Então, eu estou dizendo naquela época. Naquela época eu não estava fumando, eu não podia, tinha um vinho. Aqui eu estou dizendo, me dá que eu fumo. São 4h20, entendeu? Eu estou sempre no horário, estou fumando, entendeu? E passam-se os meses. E agora já são outras letras, já são outras etapas. Mas realmente eu, para quem vem de uma banda que chama Planet Hemp, né? Que é cultuada por, né? Porque a gente recebia, jogava uma maconha no palco, camisa com folha de maconha, tocar no Cannabis Camp lá. Eu entrei na banda com 3 meses de banda, 2 anos de underground, eu tinha um disco de ouro e estava tocando na Holanda no Cannabis Camp. Então, eu fui um cara de sorte. Eu cheguei com sorte, né? E depois, como é que você se... Eu não quis que isso virasse um estigma, né? Até hoje me marcam. Assim, eles colocam um budzão de maconha, assim, verde, púrpura, e colocam lá, Black Alien Official, marcam lá, Black Alien Official. Essa camisa verde vai te trazer problema, então. Olha, menos do que vermelho, eu te garanto que tá trazendo menos problema do que vermelho. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que ser honesto com o que eu tô fazendo. Então, eu não posso ficar pagando de maconheiro, se eu não sou, por marketing. Porque banda tal tá ficando rico, tá ficando milionário, tá ganhando maior dinheiro falando disso. Cara, eu já fiz isso. Eu já ganhei também dinheiro. Já fomos os Beatles, já. Entendeu? Já fomos a febre nacional. Então, já vivi isso aí, tá tranquilão pra mim, irmão. Tá tranquilo. O que eu quero é fazer minha música, ser verdadeiro com o que eu tô falando. Então, se nesse momento eu não tô fumando, goste você, os maconheiros, ou não. E tem muito maconheiro que não tá nem aí se eu tô fumando ou não. Ele tá preocupado só com o que eu tô dizendo. E eu acho que isso é o melhor, né? Isso é o que realmente importa, né? O Ano do Macaco é um disco que mudou o cenário do rap nacional. E você ficou 11 anos parado, sem lançar um novo disco, e depois de 11 anos veio No Princípio Era o Verbo. Você sentiu uma pressão por ter tido um clássico, você teve uma pressão de fazer outro disco à altura? Como que você se sentiu nesse processo? Olha, a pressão externa sempre houve pressão externa até antes do primeiro disco, uma pressão externa de tipo assim, eu gostava de me gabar, assim, comigo mesmo, quieto na minha, porque eu não era tão cara de pau, assim, eu não tinha coragem de me gabar abertamente, então eu me gabava quieto dentro do quarto. De que eu era um dos MCs, talvez o MC que tivesse mais participações. Então eu contava lá, eu tenho anotado no caderno, eu tinha anotado, por mais uma participação, Raimundos, tal. E tinham 20 e não sei quantas, eu não tinha um disco. E aí quem meio que me convenceu foi o Bi Ribeiro, Paralamas, falou, você tem que fazer o disco. Quando veio a proposta lá da gravadorinha lá que a gente conhece, eu aceitei fazer, mas com um pé atrás, com a responsabilidade que ia me trazer aquele trabalho pra frente, porque o disco é só o começo. Então, quer dizer, fazendo um disco, agora eu vou ter que trabalhar de verdade, entendeu? E não era bem isso que eu tava querendo, né? Então, mas tudo bem. Depois que o disco saiu, eu realmente não soube lidar com a responsabilidade do disco, nem com o impacto que ele causou, nem com o impacto que ele causou na cena e no coração das pessoas também. Eu comecei a ganhar santos, patuás com a areia de Cabo Verde. Os estudantes vinham para o Brasil, pegavam areia de Cabo Verde, faziam fizeram um patuá, entregaram para mim. Vi a gente entregar em fila as coisas. Presente, japonês vinha, aqui, me deu uma camisa escrito Ichiban, que é número 1, né, Yo Ichiban, Braco, Yo Ichiban, tipo, então aquilo foi meio que, além de eu estar me afundando no álcool e nas drogas, aquilo foi amplificando o ego e tudo isso. E quando eu comecei a ir para o fundo do poço, não houve cobrança, você tem que lançar um outro disco.
Ninguém vai cobrar de quem tá no fundo do poço. Ô, sai do fundo do poço aí, você tem que fazer um outro disco. O nego fala assim, olha onde ele tá. Nem vai ter outro disco. Não vai sair dali. Ninguém vai fazer nada no estado que tá ali. Então, não houve muita pressão. Quando você vai gravar outro disco? Não houve isso. Muito pelo contrário. Tinha muito mais gente pra... Se eu tivesse assim na areia movediça pedindo pra pisar na minha cabeça, pra eu afundar mais do que pra me puxar, entendeu? Pra fora, pra sair. O single... Respondeu, obrigada. O single de Terra foi feito no Rehab, não? Foi o primeiro... O single de Terra foi totalmente escrito no Rehab. Agora, uma coisa que eu queria saber de você é... Como é que funciona a tua parceria com o Baza? Porque esse disco, ele tem um... Assim como o primeiro Babylon Vegas, ele tem uma variedade musical muito grande. Você tem, por exemplo, Rolo Compressor, que tem uma base de blues. Sim. Foi construído em cima de gaita. Sim. De blues. Você tem o Skate no Pé, que tem participação do Patinho e do Kamal. E você tem, por exemplo, o Rock and Roll, que tem participação do Ed Rock, que é um rock com rap. Sim. Né? Como é que funciona isso? Cara, eu acho que isso é natural, assim, de quem tem... Eu, falando de mim, eu não tenho absolutamente nenhum preconceito em relação à música. Quer que seja. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu adoro Florentina, do Tiririca. Acho muito boa. Eu acho uma música sensacional, sabe? A gente estava falando aí do Lepo Lepo, também acho alucinante. Sabe, Leque Leque Leque? Também gosto, sim, sabe? Eu gosto dessas coisas. Eu acho que são bem feitas. Muito mais do que... Bom, deixa pra lá o muito mais do que. Mas eu acho que eu fui criado ouvindo muito rádio, né? Dei sorte por ser de Niterói e ter a Rádio Fluminense FM, né? Que foi a primeira a tocar Legião Urbana. Foi a primeira a tocar muita coisa e tocava muita coisa alternativa. Aprendi muita coisa lá. Inclusive tinha o Novas Tendências, programa chamado Novas Tendências. José Roberto Mar, né? José Roberto Mar. Isso aí, cara. Isso só quer dizer o quão velho a gente tá. Então, eu vou fazer 44 anos agora. Eu tenho 49. Então, eu ouvi muita coisa. Meus pais têm um ótimo gosto musical, né? Jorge Ben, Luiz Melodia, Elis Regina, bem mais gente, Milton. Meu pai ama uma cantora chamada Laíde Costa, se não me engano. Tem bem mais gente, cara. E americana, meu pai ama Sarah Vaughan. E eu conheci os Beatles pela Sarah Vaughan, porque tem um disco da Sarah Vaughan, Sarah canta Beatles, daí que eu conheci os Beatles. Então, eu conheci a Sarah Vaughan antes dos Beatles, apesar de ter os Beatles no rádio. Agora, São Paris, então, foi importante, foi emocionante pra você ter o Luiz Melodia no disco. Foi muito emocionante. Foi um cara como se eu tivesse num que me lembrava, quando eu olhava pra ele e eu ouvia a voz dele, até no dia da gravação, foi de churrascos em casa. Festas de aniversário em casa, onde eu ouvia, quando eu ouvia a voz dele. Ou sábados e domingos em casa. Domingo, sempre a gente ia visitar a casa da minha avó, onde morava a minha madrinha. E naquele domingo era o dia inteiro. E Roberto Carlos, muito Roberto Carlos. Roberto, não tem como escapar. E Dom Salvador, eu herdei do meu pai, Dom Salvador. Herdei muito Sérgio Mendes também. Osmar Milito, herdei esses vinis todos do meu pai. E eu acho que essa bagagem mais ampla, porque eu cresci nos anos 70, moleque, né? Sou de 72. Nos anos 80, em 1980 saiu o Back in Black, do AC/DC. Foi quando os garotos mais velhos do prédio, eu ouvia... E eram os garotos de 13 anos, 14 anos, que já tinham prancha, que estavam com uma motinho, que sentavam na prancha, na motinho, ia pra praia e tal. E eu queria andar com aqueles caras e queria aquele som pra mim. Eu comecei a consumir esse DC, daí veio Iron Maiden, etc, etc. E os anos 80 trouxeram o New Wave, o pós-punk, né? Então eu ouvi muito Pio, Divo, né, e tal. E o skateboard, em 86 eu conheci o rap, eu já conheci África Bambata, Planet Rock, antes de 83. Foi um disco que meu pai me deu de presente, meu pai me presenteava. O primeiro disco de vinil foi a trilha sonora de Estúpido Cupido, a novela.
E eu lembro dele me dar o Planet Rock, ele falou, ó, escuta isso aqui. E quando eu escutei aquilo, eu fiquei em choque. E quando ele disse assim, você gosta de Michael Jackson? Michael Jackson é legal, mas você tem que ouvir isso aqui, ó, chama Prince e tal. Aí eu, pô, Prince e tal, e tudo era Prince pra mim. Antes era tudo Michael Jackson, depois era tudo Prince, depois ficou tudo Prince e Michael Jackson, sabe? Depois ficou Bob Marley e Peter Tosh, depois as coisas vão Metallic, Led, né? Qual que vai ser? Public Enemy e Beastie Boys, qual que é e tal. Eu acho que toda essa coisa de também de você, a gente procurava nas revistas, por exemplo, você faz uma resenha sobre um disco do Led, por exemplo, e eu olho e falo assim, pô, o cara escreveu, parece que você fica empolgado com aquele disco. Aí eu ia na loja de disco e eu via na loja, ou às vezes eu até comprava direto, sabe? Porque quando eu confiava no jornalista, eu já comprava direto, entendeu? Então, se aquela primeira resenha, eu comprei aquele disco do Led, cheguei em casa, ouvi, gostei, tudo que aquele jornalista dissesse que era bom, eu ia lá direto e pegava. E depois, o que eu fazia? Eu tentava conhecer a figura, o jornalista, pessoalmente. Então, o que que é? E moleque, para as festas que você ouvia dizer, promoção da Festa Fluminense, show do RPM, show do Paralamas, não sei o quê, lançamento do disco do Beastie Boys, conheci o Taíde, DJ1, na porta, né? Então, a gente vai se comunicando. Eu ia chegando aos jornalistas e a partir do momento que eu ganhava a confiança deles, a gente começava a trocar informação por telefone. Trago isso, pô, meu primo é comissário de voo, vai trazer disco, você quer que traga disco pra você? Eu quero, Suicidal Tendencies, The Cramps, Misfits e tal. E aí ainda eu acho que essa coisa de você apertar um botão assim pra saber o que que é, eu acho que fez um pouco de diferença, assim, de correr atrás da informação, de cultuar também quem cultua a música. Eu acho que fez a diferença, assim. Eu acho que é simplesmente uma questão de bagagem, eu acho. E eu acho que a pluralidade eu acho que o rap já não foi, por muito tempo não foi considerado música, né? Muita gente dizia que não era música, eu dizia, pô, como é que você pode estragar o jazz? Como Tribe Called Quest, por exemplo, já vi um brasileiro, você imagina quem é, falando que isso aí não é música, pô. Pega o jazz do cara e corta no meio, fica repetindo e tal. Aí vinha outro e falava, pô, o assunto vai acabar. O rap vai acabar porque vai acabar o assunto, que vocês falam muito. Aí eu pensava comigo, moleque, antes de fazer rap, pô, esses caras não estão de bobeira. Porque eu, por exemplo, tô ouvindo aqui... isso é Hey Babe, Take a Walk on the Wild Side. E eu descobri, valeu que eu descobri, eu sabia quem era Lou Reed antes de ouvir a Tribe Called Quest. Agora, quem não sabia quem era Lou Reed, passou a saber quem é Lou Reed depois de ouvir a Tribe Called Quest. Porque ouviu o sample de a Tribe Called Quest do Lou Reed, e aí, pô, o que é esse som? Vai lá e procura, e o rap acabou fazendo as pessoas irem buscar sobre música, entendeu? E como é que vai acabar o assunto? O mundo não acabou ainda, né? A gente tem assunto, né? Hoje, quantos assuntos a gente tem para falar hoje? Mudou bastante o assunto de 2004 para o de agora, mas mudou tem bastante, assunto. mas sempre vai ter assunto, entendeu? Então, eu acho que eu posso falar de assuntos diversos e com instrumentais diversos, assim. Rock and roll, eu queria uma coisa, rock and roll. Falei, eu quero um bate-cabeça. Falei pro Básico, quero um bate-cabeça, porque eu lembrei do Onyx, porque dentro da clínica eu vi um filme que tinha a participação do Sticky Fingers, que é um MC do Onyx, que era uma banda de carecas, raspado, que gritavam Slam! Cha-cha-ra, cha-cha-ra, let the boys be boys! E tal. E eu falei, cara, eu quero uma coisa assim, bate-cabeça. O Baza me veio com um refrão, que quando ele fez a música, ele não tinha o que preencher aí, ele não é cantor, ele falou rock and roll. Aí ele falou, você escreve alguma coisa em cima desse rock and roll que eu falei. Eu falei, escreve nada, eu vou deixar o rock and roll que você falou. Tá, vai ficar o rock and roll, tá ótimo aí. Que ela é a voz do Baza. Não é mais. Sim. Mas eu falei, vou fazer isso aí. O quê? Rock and roll o quê? Aí eu pensei, falei, cara, eu tenho mais disco de rock, tantos discos de rock quanto disco de rap.
eu sou rock and roll, eu sou rock and roll, eu sou rock and rock. Chama quem? Vou chamar o Ed Rock para fazer o negócio. Então, vou chamar o Ed Rock, que também tem essa bagagem, que é da minha geração, que eu falo sobre se manter relevante, sobre o proceder, que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que saber trabalhar, que a gente tem que trabalhar muito, e para se manter numa cena tão competitiva, e com tanta... No verso eu digo que eu me mantenho relevante entre uma pá de rima palha, certo? Mas isso aí é que eu tô pushing, sabe? Provocandinho, sabe? Porque, na verdade, eu tô me mantendo relevante entre uma pá de rima boa, na real. Na real, tem muita rima boa, muita gente boa, muito inflamado, e tá dando muito dinheiro. Então, se manter relevante nisso é difícil. Então, eu disse a ele que eu queria falar sobre isso, convidei, porque rock and roll é de rock. Todas as outras músicas, assim, Tom Jobim, Elis, são recorrentes na minha escrita, né? Eu sempre falo do Jobim, né? Ah, se o som se fosse na voz da Elis e o piano do Tom Jobim, na outra eu quero a vida sempre assim, como que nem Tom Jobim e tal. Você tem rimado que foi Pele com Adele, né? Eu rimo Pele com Adele, que na verdade é Adele, né? Mas é tipo uma Pele, Adele, Amy Winehouse, Aretha, Adele, eu beijo essa pele e tal. E são cantoras que eu gosto. E a gaita de blues, por exemplo, foi porque eu ouvi House of Pain num disco. Que te usava gaita de fole. E eu amo gaita de fole, né? Então, tipo, tinha gaita de fole lá e a música de enterro irlandesa, né? Oh, Danny Boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. Eles vão e cantam isso no enterro, eu choro. Não interessa qual é o filme, eu choro. Sabe? Pode ser propaganda de banco que eu tô chorando. Se tocar essa música, se tiver uma gaita de fole, eu choro. E nesse disco do House of Pain, em especial o primeiro, tem uma música com Cypress Hill e tem uma gaita nessa música, Top of the Morning to Ya. Top of the Morning to Ya. Aí eu ouvi a música, eu liguei pro Baza e falei, Baza, eu quero uma música que tenha um sample de gaita de blues, do Delta do Tennessee, sei lá, tem um outro rio lá, Mississippi. Do Mississippi lá, eu quero isso, entendeu? E aí ele me mandou. Então a pluralidade é essa. Somos o mundo, aquele refrão. Me lembra as coisas mais sofisticadas, assim, do Jobim, assim, eu acho. Eu acho uma coisa bem jobiniana, assim. Eu falei, pô, me dá isso aí, que eu vou escrever e tal. Então foi nascendo assim, foi nascendo. Eu quero diversificar, eu não ouço só rap, então eu quero rock, eu quero blues, eu quero bossa nova. É basicamente isso. Eu queria saber, você falou que não ouve só rap, mas dessa nova geração de rappers, o que você escuta, o que você consome? Olha, o que eu consumo, eu ouço o que eu gosto. Eu não tenho ouvido muita música, não. Assim, porque eu estou num processo de me redescobrir, saber quem eu sou quando eu estou compondo agora, porque eu estou compondo sóbrio. Então, é completamente outro processo. Eu já me adaptei a fazer show. Assim, eu faço show, já perdi. No início, de cara limpa, era extremamente difícil subir no palco, falar com a galera e tal. Passei essa fase. Extremamente difícil escrever. Passei a fase. Agora está extremamente difícil escrever e sair satisfeito e dizer, nossa, esse verso, uou, eu sou o cara. Tá ligado? Que versão, valeu Deus e tal, entendeu? Tipo, eu tô buscando isso. E... Qual foi a pergunta mesmo? O que você tá ouvindo? O que você ouve? O que eu tô ouvindo? Então, se eu botar gente que eu admiro, porque as pessoas que eu ouço eu admiro, né? E eu aperto a mão delas. Né? Então... tenho esse privilégio de apertar a mão de gente que eu admiro, que são meus ídolos. Então, eu coloco o Elo da Corrente, Gorila Urbano, Nação Zumbi, Oji, os versos do Síntese, eu fico em choque. O Elo da Corrente, o Oji, o Síntese. Cara, esses caras me dão até medo, na real. Eu fico
assim, bem impressionado com a linha de raciocínio, com a inteligência e como eles estão fluindo. Tem muita gente boa, mas esses são os que eu ouço em casa. Agora, como eu não estou ouvindo nada, porque quando eu ouço esses caras eu fico muito apavorado. Eu fico muito apavorado. Falo, cara, o G é muito bom, é um storyteller muito bom, muito inventivo, flow, e conta história que, pô, poderia ter sido com você, com gente simples, fala do porteiro, fala do faxineiro, do motoboy e tal. Aquela música do Oji do primeiro disco que ele fala visão. Primeiro ele começa, são 7 da manhã, boto o coturno, tenho chamado porque eu sou da contenção, tenho um assalto tal, vou lá, troco o tiro, me acertaram, morri. Aí tem um refrão. Aí no segundo verso é o cara, eu acordo, hoje eu vou fazer um ganho, que eu sou bandido e tal, foi fazer o assalto, e chegou os homens, ele tá falando do mesmo assalto, a visão do policial e a visão, eu falei, cara, nossa, é isso que eu quero ser quando eu crescer, né? E o elo da corrente também. Então quando eu paro pra ouvir, dá uma inspiração, mas eu já tiro logo, eu fico aterrorizado, falo, não, agora eu que tenho que escrever, então eu não estou ouvindo muito. Eu ouço um pouquinho e depois eu falo, pô, Gustavo, você tem que correr atrás, irmão, tem que correr atrás. Porque então, não tem só verso palha, né? Realmente não é só verso palha mesmo. Então, os que eu admiro, assim, tem mais gente, né? Bem mais gente que eu sempre esqueço mas os principais, assim, que eu ouço em casa, assim, que eu fico, pá, são esses. Só para dar uma desestressada, como é que era a história do Babylon by Gus? Que você foi morar no mesmo prédio que o Tim Maia morava, né? Como é que você sabe disso? Você sabe um monte de coisa, hein? O Sérgio sabe de tudo, eu fico chocada com isso. Então, a gravadora, o estúdio da gravadora é na Barra da Tijuca. Eu sou de Niterói. Então, e o Baza de São Paulo. Se eu ficasse em Niterói para ir para Barra da Tijuca e voltar, eu em Niterói não ia dar certo. Pode ser que eu tivesse um dia de ressaca e não fosse para o estúdio. Então vamos todos para a Barra da Tijuca, que é mais seguro, porque lá eu fico mais seguro, né? Então, Barra da Tijuca onde? Eu soube que Tim Maia morava na Barra da Tijuca, mas nunca soube que eu ia conseguir, entendeu? Eu falei, Rafael, o Tim Maia já morou aqui na Barra, não já? Ele falou, morou ali no prédio tal, ali não sei o que. Eu falei, você sabe qual é o prédio? Ele falou, sei, pô, é o prédio tal. Eu falei, e como é que é lá? Ele falou, lá é uma parte. Eu falei, é uma parte? Ele falou, é. Eu falei, é caro? Ele falou, não é muito caro, não é muito caro. Eu falei, então não é muito caro, eu quero estar lá, então. Eu quero ficar nesse, ele morou lá. Eu falei, eu quero ficar lá, eu e o Baza. Quer ficar no lugar onde o Tim Maia morou? Ô, meu, onde o Tim Maia morou, meu? Vamos lá pra pegar a vibe, meu, e tal. E a gente ficou lá, realmente, tinha só um funcionário que era da época do Tim Maia, que ainda estava lá, que contava algumas histórias pra gente. E a gente perguntou, e qual elevador que ele pegava? A gente perguntou isso. Porque tinham 3 elevadores. E tinha o do meio. Ele falou, ele só pegava o do meio. E aí a gente só pegava... Nunca mais foi dentro. Nunca mais. Só pegávamos o elevador do meio e quando a gente chegava na gravação, a gente chegava satisfeito. Pô, hoje gravamos não sei o que, vamos no elevador. Entrava no elevador e ficava assim, ó. Pega a vibe, entendeu? Foi isso, a gente queria era pegar a vibe do Tim Maia. Pega a vibe. Pelo resultado pegou mesmo, né? Espero que sim. Bom. Bom, infelizmente chegamos ao fim do programa. Eu queria agradecer a Renata pela grande participação. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui, obrigada. Principalmente o Gustavo Black Alien, acho que um dos letristas mais sagazes, um dos melhores ragamens que eu já vi num palco. Aliás, só para encerrar, Identidade é a melhor canção que o Charlie Brown Jr. nunca fez. Chorão, eu gostar de saber disso, de ouvir isso. Ele tá ouvindo, ele gostou de ouvir isso, porque a gente pô, você me lembrou agora, ele é um cara muito legal. Tá fazendo falta, né? Tá. Então você acha que Identidade é uma coisa chorão, assim? Parece? Lembra? Que começa com rock, tem aquela coisa de raga que o Chorão sempre gostou muito e tal. Pô, que legal.
Nunca pensei nisso. Skate no pé, quando a gente estava no estúdio, chegaram o Kamal e o Parte 1 para gravar ao mesmo tempo. E o Parte 1 tava falante pra caramba, de repente ele ficou quieto. E aí eu perguntei pra ele, porque eu tava lá os recebendo, né? Os anfitriões foram lá no meu estúdio, então pra gravar, né? E tal. Eu falei, Fábio, tá tudo bem contigo? Tudo bem? Ele falou, então, Gustavo, hoje é aniversário do Chorão. A gente gravou Skate no Pé no dia do aniversário do Chorão. Que loucura. Por isso que ele tava ali, introspectivo daquele jeito. Eu falei, então vamos festejar, vamos gravar isso aí. Uma bela homenagem. Uma bela homenagem, se abraçou e gravamos. Obrigado, Legal. Gustavo. Obrigado vocês. Muito obrigado. Obrigada. Lembrando que Babylon by Gus pode ser acessado nas plataformas de streaming, nos iTunes da vida. Não é Sim, isso? é E isso. quando é que vai sair em CD físico? O CD físico daqui a pouco, cara. Daqui a pouquinho mesmo. Né? Por coisa de 2 meses no máximo mesmo. E logo mais vem o vinil. Não vai demorar muito também, não. E merchandising também. Bonés e camisas. Já tem camisas nas banquinhas nos shows, né? E daqui a pouco vai sair o boné e outras coisas mais. Tem um chaveiro bonitão também. Eu acho bonitão. Então, pessoal, aguenta a mão que o disco Isso aí. vai chegar. A camiseta extra punk, extra funk. A camiseta extra punk, extra funk também. Tá escrito extra punk, extra funk aqui. Essa camiseta é da nossa produção, tá? Mas daqui a pouco a gente vai lançar ela sem estar escrito produção atrás. Então vocês podem ficar tranquilos, pode ficar em paz. Segura a maquininha aí no fundo do quintal, tá? Que daqui a pouco vai sair e vocês ajudam a gente. Tá bom? Até o próximo Veja Música.